Olá pessoal, boa noite, que bom que você está aí e que bom que a noite de hoje nós vamos começar a celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus porque essa tão grande salvação, essa tão grande mudança que Deus trouxe nas nossas vidas através de Jesus significa Páscoa, significa a mudança da morte, trazendo a vida dele, a vida de Deus, a paz de Deus aos nossos corações. Na primeira Páscoa foi celebrada entre as famílias, cada família de Israel estava ali reunida, somente a família, o pai, a mãe, os filhos, talvez alguns amigos, mas todo o povo de Israel estavam em suas casas celebrando a Páscoa, que significa a vitória, a transformação, a mudança que Deus traz para as nossas vidas. Hoje é sexta-feira, sexta-feira da paixão, e nós vamos entender um pouco essa paixão louca que Jesus tem por nossas vidas, que teve e nos transformou e nos modificou. Na noite de hoje, a Igreja da Família está celebrando a Páscoa. Cada um em sua casa, nós estamos juntos no Espírito, estamos juntos no mesmo pensamento e na mesma intenção. Hoje vai ser uma noite muito especial e eu creio que Deus tem algo muito especial para você que está nos acompanhando na noite de hoje. Se você faz parte aqui do bairro Luzia, um grande abraço da Igreja da Família. E você que está acompanhando, não importa o estado ou então o país, também Deus abençoe. Nós somos a Igreja da Família, estamos aqui no bairro Luzia, em Aracaju, e é um prazer estar com você na noite de hoje, começando a celebração da nossa Páscoa. Você é muito bem-vindo no nosso meio e eu sei que você abriu as portas da sua casa para estarmos juntos, podendo celebrar a Páscoa. Eu vou estar fazendo uma oração nesse momento e nós vamos estar cantando, louvando a Deus, e eu gostaria que você não assistisse apenas. Eu gostaria que você pudesse participar, você e toda a sua família, pudesse participar desse momento de oração que nós vamos fazer, pudesse participar do momento de louvor que a nossa equipe de louvor vai estar trazendo aos nossos corações. Vamos lá, vamos celebrar a Páscoa, vamos agradecer a Deus tudo aquilo que Ele já fez por nós e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, porque Páscoa significa isso, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará em nossas vidas. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa reunião, pedindo a bênção dEle, o Espírito dEle, não apenas aqui nesse lugar, mas também na sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por estarmos aqui na noite de hoje, Senhor. Hoje é uma noite especial, é uma noite que nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Sabemos que essa foi a vontade do Senhor, por isso que o Senhor instituiu isso ao povo de Israel e à sua igreja que nós somos. Pai, é um prazer obedecer a Tua palavra. E é um prazer poder celebrar a Páscoa. É um prazer poder dizer ao mundo todo que Jesus nos salvou, que Jesus deu a vida por nós e nos transformou. Por isso hoje nós podemos aqui na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, e cada um pode, em suas casas, com as suas famílias, podem poder celebrar a vida, celebrar a salvação e celebrar a presença de Deus. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos estar ouvindo o nosso louvor, cantando e adorando a Jesus.
possamos ser quebrantados por esse amor, amém? E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com
tua vontade é boa e perfeita, agradável, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua graça. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Coisa boa! A Igreja da Família está reunida na noite de hoje em diversas casas, em diversos lares e em um momento tão especial que é a celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de louvar, acabamos de adorar a Deus e agora nós vamos a um momento muito especial, que é o momento da nossa reflexão. E é um prazer poder estar com você na sua casa e juntos podermos celebrar a nossa Páscoa. Nós vamos estar em 3 momentos, hoje, amanhã, às 18 horas e 30 minutos, e domingo nós estaremos juntos também às 18 horas e 30 minutos. Mas domingo nós vamos começar um período de louvor e adoração ao Senhor a partir das 17 horas. Então nós vamos ter um momento de louvor e adoração a Deus, 1 hora de louvor e adoração a Deus, antes de começar o nosso culto. E eu sei que vai ser muito bom, finalizando a nossa festa de Páscoa,
nós estamos com um tema muito especial nesse ano. Jesus é o plano perfeito. E eu gostaria que você pudesse entender esse plano perfeito de Deus para nos salvar, para nos transformar, para trazer a paz de Deus, para nos levar à presença dele. Páscoa significa restauração, significa transformação. E o tema da Igreja da Família desse ano é Jesus, o plano perfeito. E eu gostaria que seus olhos na noite de hoje, eu quero orar declarando que os seus olhos espirituais vão ser abertos na noite de hoje e você vai entender o porquê Jesus é o plano perfeito. Eu não sei você, mas desde a minha infância eu frequento a igreja. Então eu lembro de desde criancinha ali frequentando, no berço e passando em cada etapa. Mas chegou um momento na minha vida que parece que a ficha caiu. Chegou um momento na minha vida que eu entendi esse plano perfeito. E eu me perguntei, como eu estou há tantos anos na igreja? Como eu estou, há tantos anos e agora parece que a ficha caiu. Agora eu entendi esse plano perfeito de Deus. E chegou um momento que a ficha caiu. Eu entendi esse plano perfeito. E talvez essa noite seja a noite que você vai entender o verdadeiro significado da Páscoa do Senhor Jesus. Você vai entender o plano perfeito de Deus em enviar Jesus ao mundo para nos salvar. Saiba que talvez você está dizendo, realmente, eu não entendo esse plano, eu não entendo muito sobre a Páscoa. Saiba de uma coisa, os discípulos de Jesus estavam andando com Jesus e também não entendiam muito. E eles não aceitavam muitas coisas que Jesus falava. Jesus falava que ia morrer e eles não aceitavam, eles não compreendiam. E você vai ver no decorrer da nossa reflexão de hoje à noite que não importa se você agora, você não está entendendo, se tantos anos você andando na igreja, não importa qual a igreja, mas não importa se você não está entendendo, o que importa é que se você hoje à noite abrir o coração, os seus olhos vão ser abertos e você vai entender que Jesus é o plano perfeito de Deus para salvar o mundo. Eu gostaria de fazer uma oração com você, para que a gente possa abrir o nosso coração, para que essa palavra possa ir de encontro ao nosso espírito, que Deus possa abrir os nossos olhos para a gente entender o plano perfeito de Deus. Vamos orar? Faz essa oração comigo também. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de reflexão da tua palavra. Nós queremos abrir o nosso coração e pedir que o Espírito Santo possa iluminar nossas vidas. Que o Espírito Santo possa estar falando a esse homem e a essa mulher, que nesse momento está ouvindo essa reflexão. Que cada um possa estar entendendo o teu plano perfeito para salvar o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está chegando agora, nós somos a Igreja da Família, nós estamos localizados na Avenida Nestor Sampaio, no bairro Luzia, e é um prazer estar na noite de hoje com você nessa reunião especial. Nós estamos no especial de Páscoa, Jesus, o plano perfeito, e eu quero meditar um pouquinho com você nesse momento a respeito desse plano perfeito. Hoje, exatamente hoje, é sexta-feira da paixão. E a gente sabe o que é que significa a paixão. Se você já se apaixonou por uma mulher, se você já se apaixonou por alguém, você sabe que a paixão é algo que queima no nosso coração. Queima ardentemente. E paixão é isso, é você amar tanto um objeto, o objeto vai ser tão amado por você, que você está disposto a dar sua vida pelo objeto amado. E é isso que significa a paixão de Cristo.
Ele deu a vida pelo objeto amado, que é você. Jesus disse que foi para esse motivo que ele veio ao mundo. Ele disse para os seus discípulos: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus sabia claramente a missão dele. E ele dizia: olha, o bom pastor vai dar a vida pelas suas ovelhas. Por diversas ocasiões, Jesus foi ali preparando os discípulos, falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Em Mateus capítulo 20, versículo 17, enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou os seus discípulos em particular, os 12, e ele disse o seguinte: estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, açoitem e o crucifiquem. Mas o terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus sabia muito bem para que ele veio. E ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então a primeira coisa que você precisa entender para compreender o plano perfeito de Deus é saber que Jesus, ele tinha plena consciência que ele veio para esse momento da crucificação. Ele veio para esse momento da sexta-feira da paixão. Ele sabia que ele veio para esse momento de cruz. Por isso que em João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz o seguinte: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não veio fazer a própria vontade ali como homem. Ele disse: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Mas não foi fácil para Jesus. Teve um momento ali no Getsêmani que ele fez uma oração dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. E em obediência ele se rende à vontade do Pai. Mas o desejo dele naquele momento era não passar pela cruz, porque ele estava sentindo a dor, estava sentindo o sofrimento, e ele sabia que não ia ser fácil. Mas ele obedeceu. Jesus obedeceu ao Pai, ao desígnio do Pai, até o final. E ele nos disse o seguinte, depois que ele venceu, ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu quero que vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele foi muito sincero, ele sabe, porque ele experimentou, ele viveu como nós. O nosso Deus não está distante de nós, como alguns dizem. O nosso Deus, ele veio, ele se tornou carne, ele habitou entre nós. Ele viveu todas as tentações, ele viveu todas as dores. E ele disse: olha, vai ser difícil, mas eu quero que você tenha ânimo. Eu quero que você tenha fé, porque eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você também pode vencer. Em João 4, versículo 38, Jesus explica, ele nos deixa uma dica muito especial de como é que ele venceu o mundo. Ele diz o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Olha o que Jesus está dizendo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Olha a palavra que Jesus está usando: consumar, é terminar. Você lembra que quando Jesus estava ali, na sexta-feira da paixão, na cruz do Calvário, Jesus deu 7 frases, ele falou 7 frases, mas uma das palavras que Jesus falou ali na cruz do Calvário foi tetelestai. Ele disse: está consumado.
está consumado. A palavra no grego é tetelestai e significa está quitado, está pago, a dívida já foi paga, não há condenação, não há condenação, já foi pago. Olha que coisa maravilhosa, não há condenação. É como se ele, chegasse ali, nas prisões romanas daquela época. Cada prisioneiro ficava ali na sua cela. E nas portas da cela tinha um documento. E o documento dizia o seguinte: no documento, o nome do preso, o crime que ele cometeu, o dia que ele entrou e o dia que ele iria sair. Depois que ele cumpria a pena, aquela pessoa ali, que trabalhava ali naquela prisão, pegava aquele documento, levava lá para o governo e eles carimbavam aquele documento com a palavra tetelestai, que significa a dívida foi paga. Aquele prisioneiro que outrora tinha cometido um crime, ele saía ali daquela prisão com aquele documento. Em qualquer lugar que ele chegasse do império, se alguém chegasse para ele e falasse: ei, você é um condenado, você é uma pessoa ruim, porque você matou alguém, você deve ser preso. Ele poderia apresentar ali aquela documentação, e ele mostrava, e ele dizia: olha, tetelestai, a minha dívida já foi paga, a minha dívida já foi paga. Eu paguei a minha dívida, eu cumpri a minha pena e hoje eu tenho a liberdade. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele gritou, ele bradou dizendo: tetelestai, a dívida de vocês já estão pagas. Eu paguei o preço do pecado, o preço da condenação, eu paguei em minha vida. Agora vocês têm uma documentação e vocês podem andar por onde vocês quiserem com essa documentação. Quando alguém for condenar você, quando o diabo for condenar você, pode apresentar essa documentação dizendo: Jesus pagou a minha dívida. 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 Queridos, é maravilhoso. É maravilhoso a gente ter um Deus que é apaixonado por mim e é apaixonado por você. E paixão significa isso. Paixão significa morrer pelo objeto amado. E Jesus disse: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para esse momento, eu vim para dar vida em favor de muitos. E ele disse: olha, a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E ali na cruz do Calvário, Jesus consumou a obra dele. Que obra é essa? Que obra foi essa? Viver como um homem, vencer todas as tentações, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer o mundo e em obediência assumir a nossa culpa. Você sabe que aqueles que morriam ali na cruz do Calvário, eles morriam porque eles eram condenados por traição a Roma. Mas a gente sabe que a condenação de Jesus, que o julgamento de Jesus foi uma fraude total. E Jesus morreu. E mesmo sendo uma fraude, ele entregou a vida dele em nosso favor. Ele morreu sem a culpa, porque a culpa era minha culpa. A culpa era a sua culpa. Jesus já tinha avisado a seus discípulos por diversas vezes. Ele avisou aos seus discípulos que estava chegando o momento da crucificação, esse momento da sexta-feira da paixão. E por diversas vezes Jesus avisou os seus discípulos, mas os discípulos não entendiam. Uma vez Pedro chegou assim para Jesus e disse: Jesus, você não vai morrer, eu estou disposto a entregar minha vida por você.
Jesus disse para os discípulos: olha, o pastor vai ser preso e as ovelhas vão se dispersar. Então, querido, mas Pedro não queria aceitar. Tanto é que quando os discípulos estavam chegando, os soldados estavam chegando ali para prender Jesus. Os soldados estavam chegando, Jesus disse: chegou o momento. Pedro ainda não conseguia aceitar, não conseguia entender. Pedro não sabia o significado de Jesus morrer. Pedro não sabia o significado da Páscoa. Ele não sabia o que Jesus estava dizendo. Ô Pedro, eu vim para esse momento. E quando os soldados vêm prender Jesus, Pedro tira uma espada. E ele passa a espada dele e ele arranca a orelha do soldado chamado Malco. Olha, eu tenho para mim que Pedro errou o alvo. Eu acho que Pedro queria acertar outra coisa. Ele errou, acertou a orelha. Aí Jesus disse: ô Pedro, foi para esse momento que eu vim. Eu poderia rogar ao Pai e Ele poderia enviar aqui uma legião de anjos e me salvar. Mas eu sou o bom pastor. E eu dou a minha vida. Ninguém pode atirar de mim, mas eu dou a minha vida por amor a muito. E isso Jesus falou durante toda a caminhada dele. E talvez você, assim como Pedro, não estava entendendo. Não estava entendendo o plano perfeito de Deus. E assim como eu, que nasci ali, andei na igreja desde criança, tantos anos, mas chegou um dia que parece que a ficha caiu. E eu entendi o plano perfeito de Deus. E talvez essa noite de Páscoa, sexta-feira da Paixão, você vai poder entender o plano perfeito de Deus. Quando Jesus estava entre nós, Ele falava sempre da missão dele. Jesus dizia o seguinte: olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse o seguinte: olha, eu e o Pai somos um. Jesus disse certa vez: olha, quem me vê, vê ao Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. É interessante que o apóstolo João, eu estou falando aqui do apóstolo João, ele disse o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, falando a respeito de Jesus, falando a respeito da missão de Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha sido ressuscitado. João escreve, João tinha 95 anos de idade quando escreveu o Apocalipse. E lá no capítulo 13, no versículo 8, João fala o seguinte, a respeito de Jesus, que o Cordeiro de Deus, chamado Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo. João está dizendo aqui que esse perfeito de Deus, ele foi estabelecido antes mesmo de Deus fazer o mundo. Quando Deus fez o mundo, Ele, na onisciência dele, Ele já havia planejado que quando o homem se caísse, teria uma salvação, teria uma transformação. E João diz, olha, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Jesus vinha ao mundo, Jesus viver como homem, viver uma vida perfeita, morrer em nosso lugar, já estava nos planos de Deus, antes mesmo de Deus formar o mundo. É interessante que o pecado trouxe a morte. Foi a desobediência. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido, a morte não entraria na humanidade. A morte entrou em 3 aspectos. A morte entrou no aspecto espiritual. O aspecto espiritual é quando eu não consigo ter as minhas faculdades espirituais ativas. Quando eu estou morto espiritualmente. Quando eu não entendo a vontade de Deus. Quando eu não entendo o plano de Deus.
quando eu não ouço a Deus, quando eu não escuto a Deus. Isso é a morte espiritual. Mas também tem a morte física, que todos nós iremos passar. Mas também tem a morte eterna, que é a separação eterna de Deus depois da morte. Porque a Bíblia diz que depois da morte física, segue-se o juízo de Deus. Então João, o apóstolo, disse que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, os planos de Deus já foram estabelecidos antes mesmo dele criar o mundo. Você precisa entender isso. Agora, João Batista, não o apóstolo, mas João Batista, aquele que veio antes de Jesus, anunciar a vinda de Jesus. Quando João Batista estava batizando ali no Jordão, Jesus estava vindo. E quando Jesus estava vindo ali, João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o que João Batista estava dizendo a respeito de quem estava na frente dele. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se é o pecado que nos afasta de Deus, se é o pecado que traz a morte espiritual, se é o pecado que trouxe um afastamento de Deus, e se o Cordeiro de Deus chegou ao mundo para tirar o pecado do mundo, então o que nos afasta de Deus está sendo removido, significa que agora nós podemos chegar a Deus novamente. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, quando nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Então nós somos justificados do nosso pecado, a nossa dívida. Lembra, tetelestai, Jesus disse: eu paguei a sua dívida, eu removi a dívida, a sentença que estava sobre a sua vida. Agora não há mais condenação. Por isso que Paulo, que foi uma pessoa que consentiu na morte de muitos cristãos até antes dele conhecer a Jesus, ele disse: olha, se alguém hoje está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo novo se fez. Então a gente vê João, o apóstolo, falando que o Cordeiro de Deus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. A gente vê João Batista, quando viu Jesus, dizendo: ei, aquele Cordeiro de Deus que antes de Deus criar o mundo já tinha planejado que viria ao mundo salvar. João, quando olhou para Jesus e disse: é ele, chegou o Cordeiro de Deus, ele vai tirar o que separa o homem de Deus, que é o pecado. Ele vai pagar a dívida com a sua própria vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso se chama, sabe o que, querido? Se chama o amor de Deus. A gente precisa entender também que os profetas todos do Antigo Testamento falavam a respeito da vinda de Jesus. E o profeta Isaías mesmo, há 700 anos antes de Cristo, falou que Jesus viria ao mundo. Mas não apenas o profeta Isaías. Lá no Éden, em Gênesis 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, Deus chegou ali para Eva e fez uma promessa. Deus disse a Eva: olha, da sua semente ou do seu ventre vai nascer um que vai vencer o diabo. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai feri-lo no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Logo no início ali no Éden, Deus já estava prometendo que iria enviar o seu filho Jesus para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer o pecado e para nos trazer a salvação.
Em 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, em Isaías 59, versículo 2, ele disse o seguinte, que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, quando a culpa do pecado for removida através do Cordeiro, não haverá mais nada que nos separe de Deus. O pecado trouxe a condenação, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O Senhor fez tudo perfeito, mas o homem... E aí entrou o pecado, entrou a morte, entrou a tristeza, entrou tantos problemas que já conhecemos. Então, queridos, se o salário do pecado é a morte, então a justiça, ela é feita. O homem se afastou de Deus, entrou tanta luta, entrou tanta tristeza, entrou tanta angústia na humanidade. Então, se o salário do pecado é a morte, é justo que o homem morresse espiritualmente. É justo. A gente precisa entender o seguinte: o que sustenta o trono de Deus são duas coisas: a justiça e o amor. A justiça e o amor sustentam o trono de Deus. A gente gosta de falar muito do amor de Deus, e realmente é isso. Jesus, Páscoa, significa isso. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus. Deus amou o mundo, e todo aquele que nele crer não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Isso se chama o amor de Deus. Mas o trono de Deus é sustentado por duas coisas, são duas pilastras: a justiça e o amor. Então a palavra de Deus disse ao homem: olha, certamente quando você desobedecer, certamente você vai morrer. E o homem realmente desobedeceu. E é justo, realmente a morte entrou. Isso não foi a ruindade de Deus, mas isso foi a justiça. Isso foi o livre-arbítrio. E aconteceu, realmente, a morte entrou, a tristeza entrou, a morte, as lutas, esses problemas que nós temos, né, a pandemia, tudo isso é resultado da desobediência. Não foi Deus, mas foi a própria decisão do homem. Mas Deus nos ama tanto, queridos. Deus nos ama tanto. Se o salário do pecado, se o pagamento do pecado é a morte, que morra. Mas Deus em Jesus disse que morra eu, não você. E eu pensei, como é que eu poder explicar isso para você na noite de hoje? Então, quando eu era bastante novo, quando eu era adolescente, aconteceu um episódio no nosso país. E isso foi noticiado nas mídias. E eu lembro que eu estava com a minha mãe, sentado no sofá em nossa casa, e aí assistindo ali o jornal. E a notícia foi: 5 jovens de classe média alta matam queimado um índio pataxó vivo. Talvez você lembre desse acontecimento, você que é das antigas. E esses 5 jovens queimaram aquele índio num ponto de ônibus vivo. Mas o noticiário falou uma coisa interessante. O noticiário disse que eles eram de classe média alta, e um dos meninos era filho de um juiz. Na hora, gente, a minha mãe pulou do sofá e disse: não vai ser preso, porque aqui no nosso país o que reina é a injustiça, a impunidade. Ele não vai ser preso, meu filho. Aí eu fiquei pensando depois no que a minha mãe tinha dito. E eu comecei a viajar nas minhas ideias, tentando entender o plano perfeito de Deus.
E eu gostaria de poder viajar com você nas ideias também aqui, para a gente entender esse plano perfeito de Deus, de enviar Jesus ao mundo para morrer em meu lugar e em seu lugar. Eu vou contar essa ilustração para depois a gente terminar a nossa reflexão. Então, imagine, é uma suposição, imagine aquele juiz. Aquele juiz sempre foi justo. Aquele juiz nunca se corrompeu. Olha que muita gente deu propostas indecentes àquele juiz. Mas ele nunca se corrompia, porque aquele juiz amava a justiça. Agora imagine só, é uma hipótese. Não há possibilidade no direito disso acontecer, mas imagine se aquele juiz fosse julgar a causa do filho dele. Então o juiz estava entre dois dilemas. Aquele juiz amava o filho, isso se chama amor. E aquele juiz amava a justiça, isso se chama justiça. Quando ele olhava pelo amor que ele tinha ao filho, ele pensava, eu tenho que salvar meu filho. Mas quando ele olhava para a justiça, ele pensava, eu amo a justiça e o meu filho tem que sofrer a condenação. Como resolver essa questão? Amor ao filho e amor à justiça. Você sabe que Deus amou o mundo. E Deus é um Deus que tem amor. Realmente a Bíblia diz, Deus é amor. Mas a gente não pode se enganar, gente. Deus é justiça também. E a justiça de Deus, ela é tão severa, que Ele decidiu se fazer homem e morrer em nosso lugar para poder nos salvar. Quem diz que Deus só é amor, não, Deus é amor e Ele vai passar pano quente em tudo. Não, Deus é amor sim, mas Deus também é justiça. E Deus decidiu resolver a justiça dele, cumprindo a pena dos seus filhos, cumprindo a minha pena, cumprindo a sua pena. É como se aquele juiz chegasse, olhasse para o filho, olhasse para a justiça e ele decidisse ali naquele tribunal: o meu filho não tem condições nenhuma de pagar a dívida dele. Eu vou pagar a dívida do meu filho. Eu vou ser condenado pelo meu filho, para que o meu filho seja absolvido da lei e viva em liberdade. E foi isso que Deus fez em Jesus. Esse é o plano perfeito de Deus. Deus é amor, e eu quero saber que Deus te ama muito. Mas eu preciso te dizer que Deus é justiça. E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então que morra, isso é justo. Isso é justo. Mas Deus disse que morra não você, mas que morra eu. Isso é amor. Quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, que morra, isso é justiça. Mas quando Deus diz que morra eu, não você, isso é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, queridos, que você possa guardar no seu coração, que você possa estar guardando no seu coração, guardando essa convicção do plano perfeito de Deus por nossas vidas. Esse plano perfeito foi estabelecido antes mesmo de Deus criar o mundo. No Éden, Deus falou desse plano perfeito. A Abraão, Deus falou desse plano perfeito. A Davi, Deus falou desse plano perfeito. A Isaías, a todos os profetas do Novo Testamento, ao profeta João Batista, Deus falou desse plano perfeito. Jesus falou desse plano perfeito. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido.
o próprio Deus, como aquele juiz, ele decidiu cumprir a justiça dele mesmo, em si mesmo. Quem foi que disse que Deus não amou a humanidade? Quem foi que disse que Deus abandonou a humanidade? Quem foi que disse que Deus não está olhando o sofrimento da humanidade? Talvez você perdeu um filho por esses dias, ou perdeu um filho e você não consegue superar essa perda do seu filho. Ei, o próprio Deus perdeu o seu filho Jesus na cruz do Calvário. Ele sabe o que é sofrer. A Bíblia diz que Jesus padeceu tudo que nós podemos padecer. A Bíblia diz que Jesus levou ali na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias foram lançadas ali sobre Jesus. Por isso que na cruz do Calvário Jesus gritou para Deus dizendo: Deus meu, porque o Senhor me abandonou nesse momento? Deus o abandonou naquele momento, porque a única coisa que pode afastar o homem de Deus é o pecado, e todo o pecado da humanidade estava vindo naquele momento sobre Jesus. Ele estava tomando sobre ele o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Não importa o que você cometeu, o crime que você cometeu, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Páscoa significa o plano perfeito de Deus. Ele morreu por você. Foi na cruz que Jesus pagou todos os seus pecados. E ele gritou em alta voz: Tetelestai, está consumado. Não há mais dívida, não há mais condenação, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E eu queria que na noite de hoje, antes da gente cantar uma canção que vai tocar muito no seu coração, eu gostaria de orar nesse momento por você. Hoje você entendeu o plano perfeito de Deus. Páscoa significa isso, o plano perfeito de Deus. Sabe quando é que foi celebrada a primeira Páscoa? No tempo de Moisés. O povo de Israel estava há 400 anos aprisionado como escravo no Egito. E aí na noite que antecedia a libertação, Deus disse a Moisés e ao povo de Israel: vocês vão matar um cordeiro, mas tem que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, um cordeiro inocente. Cada pai de família mate um cordeiro e toda a casa se reúna, e vocês vão fazer uma refeição. O sangue desse cordeiro inocente vocês vão colocar nas entradas de suas casas. O cordeiro vocês vão comer, e vocês vão fazer uma ceia. Nessa noite vai haver um anjo destruidor passando em todo o mundo. Saiba que todas as casas que tiverem a marca do sangue do cordeiro, essas casas vão ser protegidas, essas pessoas vão ser salvas. E assim o povo de Israel fez. E talvez na noite de hoje você está aí na mesa com a sua família, ceando, participando desse culto de Santa Ceia, esse culto de Páscoa, celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. A primeira Páscoa foi celebrada ali, e hoje, até hoje nós estamos celebrando. Jesus também celebrou a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa ali quando sentou com seus discípulos. Ele pegou o pão, pegou o cálice, pegou o vinho, e ele disse: olha, esse pão é o meu corpo que vai ser partido, e esse pão vai alimentar a vida de vocês. E esse sangue é o meu, esse cálice aqui é o meu sangue, que vai ser derramado por vocês e vai libertar vocês dos seus pecados. Então que nessa noite, assim como o povo de Israel lá no Egito celebrou a Páscoa, assim como Jesus celebrou a Páscoa,
Cordeiro de Deus que foi morto, sem pecado, sem mancha. Agora o sangue dele pode te purificar de todo o seu pecado. O sangue de Jesus pode te limpar de todos os seus pecados. Na noite de hoje você pode pedir: Jesus, perdoa os meus pecados. Pai, eu quero aceitar essa tão grande salvação que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Deus, eu não entendia, mas hoje eu estou entendendo o porquê Jesus veio, o porquê Jesus morreu, o porquê da sexta-feira da paixão, o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu estou entendendo. Era para eu estar ali naquele lugar, mas Ele assumiu a minha culpa. Ele tomou sobre si a minha condenação. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus aí na sua casa. Faz uma oração dizendo: Senhor, eu recebo o teu perdão. Eu recebo a tua salvação. Eu recebo, papai. Eu recebo a tua salvação em Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados, limpa os meus pecados, muda a minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aí, na sua casa. Nós vamos estar agora cantando uma canção. Não sai daí não. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra oração, abençoando a sua vida e abençoando a sua família em nome de Jesus. Gentilmente me atraiu e eu
gente, nós vamos continuar cantando ainda essa canção, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pelo Ministério do Louvor que está aqui na minha casa, né, no quarto da minha filha. E, gente, como é bom poder estarmos celebrando a Páscoa do nosso Senhor Jesus. E a Igreja da Família está muito feliz porque você está participando conosco dessa Páscoa tão especial. Hoje é o primeiro dia de entendermos o plano perfeito de Deus. O primeiro dia é a sexta-feira da paixão. Amanhã mais uma mensagem poderosa ao seu coração, que é o sábado de aleluia. Nós vamos entender grandes verdades de Deus a respeito do plano perfeito de Deus. Nós somos a Igreja da Família, você que está chegando. Nós estamos aqui no nosso culto. Comenta aí no nosso bate-papo aí o que Deus falou no seu coração. Eu quero a sua interação aí, para que você possa estar participando. Coloca aí o seu testemunho, que os seus olhos talvez na noite de hoje foram abertos e você está entendendo o plano perfeito de Deus. Olha, queridos, nós estamos sempre nos reunindo na Igreja da Família. Nós louvamos a Deus, nós ouvimos a palavra de Deus e também nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero convidar você para nesse momento também entregar a sua oferta ou o seu dízimo. Esses dias de quarentena nós estamos fazendo isso através de transferência bancária. E eu peço a Luana que possa estar colocando aí a conta da nossa igreja para que você possa estar entregando a tua oferta. E eu quero orar por você, abençoando a sua oferta, abençoando também o seu dízimo. Contribua, faça parte desse projeto tão especial de Deus. Pai, eu quero no nome de Jesus abençoar a vida dos teus filhos que nesse momento estão entregando os dízimos e as ofertas e vão estar fazendo essa transferência bancária. Eu peço a bênção do Senhor na vida dos teus filhos, papai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua família. Eu quero aqui profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero aqui profetizar que a libertação que Jesus trouxe ali na cruz do Calvário, quando ele disse: a dívida está paga, agora há livre acesso ao Pai. Eu quero profetizar isso na sua vida em nome de Jesus. Se você puder fazer assim com a sua mão, eu quero profetizar em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui declarar que a tua vitória na cruz do Calvário, ali na sexta-feira da paixão e concretizando ali no domingo da ressurreição, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mundo, eu quero profetizar que todas as bênçãos espirituais conquistadas em Jesus pertencem aos teus filhos e às famílias dos teus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus a cura física, a cura emocional, a cura espiritual em nome de Jesus. Eu quero profetizar a prosperidade de Deus na sua vida. Eu quero profetizar a paz de Deus, a alegria na sua casa e na sua família em nome de Jesus. Nós vamos continuar louvando. Deus abençoe a sua vida. Não sai não. Vamos continuar aí louvando ao Senhor com o nosso ministério.